Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rosana. Hoje eu vou contar aqui pra vocês um pouco sobre o relato da minha gravidez e depois da minha gravidez, né, e o parto, como que foi. Bom, gente, quando eu descobri que estava grávida, eu já estava com 3 meses e pouco. Acho que estava com quase 3 meses, né? Até fazer exame, tudo, os sintomas que eu comecei a sentir. Nesse período, antes de ir no médico, eu comecei a sentir os sintomas de enjoo, o estômago assim, meio pesado, tudo que eu comia não me sentia bem, e quase não estava conseguindo comer muitas coisas. Eu até pensei que estava com algum problema de estômago, alguma coisa assim, né? E comecei a tomar alguns chás para ver se melhorava. E depois de alguns dias eu resolvi ir no médico, né? Mas aí antes disso eu não estava conseguindo comer arroz, feijão, aí fazia as comidas aqui, não gostava de comer as comidas. Aí por fim eu estava conseguindo comer macarrão, alho e óleo. Só isso que eu estava conseguindo comer. Comi até outras coisas também, mas estava bem difícil, né? Engolir. O cheiro incomodava, o gosto da comida incomodava. E até então eu falei com o meu esposo que não estava se sentindo muito bem. Aí fui ao médico. Mas antes de ir ao médico também, a gente tinha comprado o teste de farmácia, né, pra vir. Aí demorei, tava lá dentro da bolsa e ficou lá, e ficou lá. Aí um belo dia, como não tava sentindo muito bem, me sentindo muito bem, aí eu fui lá e peguei. Que tal eu fazer o teste, né? Mas eu acho que não vai dar nada. Mas eu falei, que tal fazer o teste? E comecei a fazer o teste de gravidez, aquele de farmácia, e fiz. E no momento, gente, que eu fiz o teste, tem até uma foto que eu até eu tirei foto e guardei. Aí tá lá, né? Eu fiz o. Tem que fazer o xixi, né? Ali tudo no copinho, né? Pôr no copinho. Fazer o xixi no copinho mesmo. Aí põe aqueles negocinho lá. Aí deu aqueles risquinhos aí. Um era mais vermelhinho, um mais rosinha, claro. E assim, mas logo quando eu pus assim dentro, já deu aquele. Já subiu assim, ó. No instantinho subiu aqueles negocinho lá, aqueles pauzinhos que. Aí ela indica se a pessoa tá grávida ou não. E subiu rapidamente. Em segundo subiu muito rápido. Pensei, nossa. E aí eu pensei, parece que. Pelo que tá acontecendo aqui, parece que é gravidez. Mas eu acho que não é, né? Que como eu nunca tinha engravidado. Aí eu pensei, tão rápido assim, né? Depois de tantos anos, né? Casada, não tinha engravidado, até então eu tomava remédio. A pílula anticoncepcional tomei durante 9 anos, praticamente 9 anos, né? Aí, né? 8 anos, vamos dizer. Aí depois eu resolvi parar, né? Parei e fiquei um tempo sem tomar nada. Aí eu pensei, né? Mas sabe como Deus é bom e Deus faz as coisas. E Deus já tinha um propósito, um projeto que eu teria filho, né? Tanto poderia ser menino ou menina. Que tudo que Deus dá é bom, é maravilhoso. Então, aí acontecendo tudo isso, eu não estava me sentindo bem. Aí no banheiro toda hora, sentia assim um tipo de uma cólica constante, meio desanimada. Estava num tempinho assim meio que era acho que entre junho e julho, uma coisa assim. Aquele friozinho, sabe? Dava aquele desânimo, não tinha vontade de fazer as coisas. Aí um belo dia eu resolvi ir no médico. Até era uma médica, né? Aí eu falei pra ela os sintomas que eu tava sentindo. Então, gente, só tirando um pouco aqui, saindo um pouco da conversa, eu tô de touca. Mas essa noite aqui geou, que eu olhei lá fora, tava tudo branco as gramas. Então, geou, tava bem frio. Ainda tô até com a roupa ainda. E a menininha aqui, ó, tá mamando. Aí daqui a pouco eu já vou me arrumar, mas até então eu resolvi gravar esse vídeo aqui com vocês. Já antes de vir aqui já orei, tudo, tomei o cafezinho. Porque sempre é bom quando a gente levanta, a gente sempre agradecer a Deus, né? Meu marido foi trabalhar pela madrugada, aí eu orei, depois fui deitar de novo. Aí antes de levantar, orei de novo, né?
E tô aqui agora, falando com vocês esse relato. Aí fui na médica e falei dos sintomas e ela falou: Rosana, pelos sintomas que você tá sentindo, com certeza é gravidez. Ela falou: eu vou passar, fazer aqui um papel e você vai ali no posto, né? Que até então eu tinha ido num PSF aqui um pouco mais próximo de onde eu moro. Não é próximo, mas é mais próximo do que o postinho, que também não é tão longe. Aí ela falou: aí vou marcar as coisas aqui, aí você vai fazer o exame de sangue, e nesse exame de sangue vai realmente comprovar se você tá grávida ou não, mas eu acho que você tá grávida. Aí já passou algumas vitaminas, do vitamina D, sulfato ferroso, e mais um outro lá, aquele sulfato ferroso, né? E tem mais umas vitaminas que agora eu não lembro. E também nesses tempos aí a pressão aumentou, aí teve que tomar remédio de pressão também. Ácido fólico, tomei ácido fólico também. Aí tá, eu fiz o exame de sangue, fui lá fazer o exame de sangue e fiz. E o exame de sangue saiu naquele mesmo dia, mas só como eu já tava ali de manhã, já fazia um tempo, aí eu resolvi pegar o exame de sangue no outro dia, que ainda não tava sozinha, tinha ido lá com meu tio. Ele também ia passar no médico, né? E eu passei também. Aí eu fui lá, fiz o exame de sangue, voltei lá. Aí falei com a médica de novo, depois. Aí comprei algumas coisinhas e nós viemos pra casa. Aí quando foi no outro dia de manhã, eu me arrumei, fui lá e peguei o exame de sangue. E no exame de sangue, realmente tinha comprovado que eu estava grávida. Foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Aí, tudo bem, eu já comecei a tomar as vitaminas e tudo. Aí depois eu cheguei em casa, né? Falei depois pro meu tio depois. Aí dei uma assim, como faço, assim, uma conversa assim meio que pra ver se a pessoa descobria, a pessoa não descobria nada, né? Mas depois eu expliquei certinho. Mas aí eu cheguei, esperei meu marido chegar do emprego, do serviço. Aí falei, amor, tem uma notícia. Eu acho que falou, qual notícia é? Falei, eu tô grávida, fui no médico e tudo, e o resultado do exame de sangue deu que eu tô grávida. Aqueles sintomas que eu tava sentindo, de estômago, tudo, enjoo, eu tô grávida. Mas como? Você não tava tomando remédio e tudo? Né? E eu falei, tava, mas eu parei. Até então, a gente, quando vai fazer alguma coisa, no caso, quando a pessoa é casada, é bom sempre conversar com seu marido, com sua esposa, né? No caso, a esposa, né, conversar com o marido, para falar tudo direitinho, não fazer nada assim de surpresa, né? Que sempre, quando é um casal, é bom conversar os dois. Mas aí eu decidi parar os remédios, pensando que isso não ia acontecer tão rápido. Mas quando Deus tem um plano, tem uma promessa, acontece tudo no tempo dele. Até então, fiquei 8 anos, né, sem engravidar. Aí, esse aí foi o tempo de 2024 que eu engravidei. Até então, só voltando um pouco, as pessoas falavam: você não vai ter um filho? Você não vai ter filho? Você não vai ter filho? As pessoas começam a falar e questionar. Nossa, tá tantos anos casada e não tem um filho. Será que não vai querer ter filho? E eu ali, no tempo certo, Deus vai preparar tudo. Mas só que as pessoas que estão de fora, elas não entendem, né? Mas aí o tempo de Deus chegou, para a glória de Deus. Eu não vou estender muito, né, para não prolongar, não quero deixar esse vídeo muito longo. Aí, sim, depois disso eu fui fazer o exame de ultrassom, que foi passado o exame de ultrassom, demorou acho que umas semanas, aí fui lá fazer o exame de ultrassom, e aí eu não tinha certeza bem quanto mês que eu tava, aí falei que acho que tava uns 2 meses e pouco, na minha conta. Aí depois, aí tinha que fazer um tipo de um exame lá como fosse Papa Nicolau, mas é um outro nome. Aí eu pensei que ia ser só aquele exame de passar um gelzinho na barriga, né, tudo. Aí pensei que era assim, não, você vai ter que fazer aquele outro, porque pra gente saber, né, o tempo de gravidez que você tá, só tem como fazer o exame assim, só. Pensei, que eu não tinha ido pensando que ia ser desse jeito, né, mas sempre é assim mesmo, né. Às vezes as mulheres passam por um pouquinho de constrangimento, mas tudo bem. Mas aí depois, chegando lá, eu fui fazer o exame, e como já tava grandinha, já tava com 3 meses, acho que 3 meses e 14 semanas, né? Uma coisa assim. Não entendo muito bem esse negócio de semana. É uma coisa assim, 3 meses, né? E pouco, isso.
Aí falou, já dá pra fazer o exame aqui pela barriga. Aí ele passou um gelzinho na barriga e começou a ver os batimentos da criança e tudo, e tudo. Aí tá tudo normal aqui pelo exame, tá tudo normal, tá tudo bem. Mas ainda não dava pra identificar se era menino ou menina. Aí tudo bem, glória a Deus. Aí meu marido foi comigo, ele saiu do serviço e já foi direto pra lá. A gente esperou um pouco, depois chamou eu e tudo, né? Fez o exame, tudo direitinho. E depois foi pego os resultados, tava tudo ok. Depois, passando mais algum tempo, aí precisou fazer mais exames, exame de urina, exame de negócio de... vários testes que faz do exame de sangue ali, né, exame de urina, pra ver se tem algum problema de saúde, aí naquele exame tem negócio de AIDS, tem um monte de coisa que é preciso ser feito para ver se não vai, né, a pessoa tem algum problema para não passar para criança. Mas graças a Deus eu não tenho nada, não tinha nada desses problemas, foi tudo normal. É que todas as pessoas têm que fazer mesmo isso. Aí eu fiz tudo certinho. Aí depois levei o resultado lá pra médica, ela também viu. Aí até pra passar pela médica foi difícil, pra achar ginecologista. E já fazia 3 meses que eu tava de gestação e não tinha passado pela ginecologista ainda, porque não tinha. Não tinha vaga, depois isso, depois aquilo, depois conseguiu. Aí passei pela doutora, mas você não fez como fala, pré-natal ainda? Não, já tá atrasado, tem que fazer o pré-natal. Aí passei pela uma vez, e aí a primeira vez que ia passar por ela foi. Aí a segunda vez, aí ela não foi. Dizem que era aquele dia ela não ia e teve que voltar para casa. Aí quando foi marcada a outra vez, aí essa doutora já não estava mais, teve que esperar a outra, marcar pela outra. Então praticamente eu passei na ginecologista umas 3 vezes ou 4 vezes nesse período de gravidez só. Aí na última, passei nesse período, foi pouco, não passei muito. Aí tomando as medicações tudo direitinho, ela medindo ali, tava tudo certo, tudo ok, a medida certa da barriga, a criança com os batimentos tudo certinho. Aí fez esses exames aí de que tem que fazer, de ultrassom, vários tipos, aquele mais simples, aquele mais elaborado para saber exatamente como tá a criança. Aí fiz tudo que tinha que fazer. Aí perto, um pouco antes de eu ter a neném, aí eu fui também para fazer o outro último ultrassom, que já dava. Quando acho que tava com 7 meses, já dava para saber que era uma menina. Aí fez isso aí, que dava pra saber que era uma menina. Aí tava tudo bem, graças a Deus, né? E ela tá aqui hoje. Aí fez, tava tudo bem, as medidas da cabeça, a medida de cada parte do corpo, tudo normal. Só tô resumindo, gente, para não tomar muito tempo. Mas eu fiz acho que uns 3 ultrassom. Aí no último que ia fazer, passei pela doutora, falou, agora não vai adiantar você mais passar, que ela mediu tudo, a minha barriga tudo direitinho, pressão e tudo, porque aqui tem que fazer, não tem como fazer esse exame de ultrassom, porque é um exame mais elaborado e não tem como fazer aqui. Então você vai ter que ir lá numa outra cidade, que é de Minas, em Pouso Alegre, para fazer lá. Aí tá, marcou tudo certinho, e no dia eu fui lá, né, para fazer esse ultrassom. Mas toda feliz. Aí meu esposo falou, é bom você levar 2 bolsas, você leva uma pra você, com as suas coisas, e já leva uma pra beber. Leva as coisas, a fralda, a roupinha, tudo, mas a gente vai voltar. É só por, assim, desencargo de consciência. Não vai ter ainda, mas vai que se de repente precisar, já tá com as coisas tudo pronto. Falei, tá, mas pra que levar? Pensei eu, né? Não vou ter agora. Já tava perto dos 9 meses, né? E pensei, vou fazer o exame de ultrassom lá e não vou precisar ficar lá. Fui, levei as 2 bolsas, a completa da neném eu levei completa com tudo, já se precisasse ficar. Mas a minha, como eu pensei que não ia ficar, eu peguei poucas roupas minhas e levei. Aí levei, eu acho que umas 3 calcinhas, um do corpo e 2 toalhas de banho, um sabonete. Mas aí não levei pasta de dente, essas coisas, tudo chinelo, porque não estava totalmente preparada. Eu levei alguns trocados se precisasse, celular, essas coisas. Mas aí chegou lá para fazer o exame de ultrassom. Aí falou isso, você tá com a pressão alta. Vi uma pessoa saindo, fazendo, indo embora, outra fazendo, indo embora. Quando chegou a minha vez, mediu a minha pressão tava alta. Aí já bateu aquele desespero. Pensei, ai meu Deus. Aí falou, você não vai poder ficar aqui, eu vou te encaminhar para a outra parte lá para dentro, que é onde a parte onde fica a médica, as pessoas gestantes. Aí ele encaminhou eu para lá, foi eu e meu marido para lá. Aí
fez exame, mediu a minha pressão de novo. Aí fez tudo que tinha que fazer de novo, né? Aí tirou sangue de mim e tudo. Aí tava estudando pra ver se eu ia ficar ou não. Aí de tempo em tempo vinha ali medir a minha pressão não tava demorando pra baixar. E eu com aquela ansiedade, bateu aquele nervoso de repente, assim, que eu não queria ficar ainda, né? Aí começou a pressão, não tava querendo baixar. Aí por final falou, acho que você vai ter que ficar. Mas a gente vai tentar se vai fazer o parto normal, né, por indução, induzir o parto, né, ou fazer a cesárea. Aí ficou nesse negócio de induzir o parto. Tive que ficar mesmo, teve jeito. Mas tudo já é preparação de Deus. Deus já sabia que tinha que ser naquele dia. Porque se talvez fosse no outro dia, poderia de repente passar mal em casa e ter que ir às pressas para o hospital. Então Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente passa por situações, só falando para vocês, e a gente não entende. A gente quer que seja do nosso jeito, mas do nosso jeito não é a vontade de Deus. Tá, tudo certo. Aí foi passando o tempo e tudo, aí eu tive que ficar. Depois de um tempo que demorou, né, naquela sala com outras pessoas. Aí chegou a hora do almoço, aí quem pôde comer, comeu, quem não pôde tinha que ficar de jejum para depois fazer o parto e foi para a sala. Aí, por último, por final, eu não pude vir embora. Aí fui encaminhada para essa sala, depois de todos os exames e tudo, aí meu esposo teve que ir lá para assinar o papel, né, para mim poder ficar, né, os termos lá do hospital para mim poder ficar, né. Aí ele foi lá e que eu tinha que ficar mesmo. Aí foi lá, assinou tudo, depois veio, aí transferiu a gente pro quarto, a gente ficou no quarto, até então começou. Aí eu pude comer, né? Que tava desde então sem comer nada. Fui bem de manhã, bem cedinho, que o carro veio buscar nós aqui e deixou nós na cidade, depois levou até Pouso Alegre. Até então a gente tava sem comer. Aí meu marido comeu e eu não pude comer, só fui comer bem depois. Então eu tive que ficar lá. E até então veio a médica, examinou e tudo, e depois começou a induzir o parto, passar os remédios, né? Acho que era de 6 em 6 horas, ou de 3 em 3 horas, mais ou menos. Acho que de 3 em 3, mais ou menos, se eu não estou enganada. Aí todas essas horas aí vinha, né, para poder dar o remédio para ver se dilatava, né? E foi no meu, foi praticamente 3 dias, e não dilatava. Aí quando Aí outras pessoas ali tudo passando mal para ter a criança. Umas foi parto normal, outras realmente também foi cesárea. Começou a sentir a dor muito forte, não aguentou, foi para cesárea. E eu ali. Aí, no terceiro, nesse processo todo aí, tava tudo bem, as dorzinhas de gestação, barriga pesada, mas nada de dilatar nada não, nem sair bolsa, nem de estourar a bolsa, nem nada, né? Aí quando foi no terceiro dia, começou ali meio pela madrugada, ali umas 2 e pouco, mais ou menos. Que aí foi às 3 horas, veio a moça para poder dar o último remédio. Aí tá, dali pra frente começou a dor. Aquela dor constante, aquele negócio lá que as pessoas falam que negócio de contração, né? Aquela contração 1 minuto, depois diminui 3 segundos, 4 segundos e para. Aí depois vai aumentando, vai diminuindo e foi assim. Aquele negócio constante. Aí dava aquela dorzinha. Aí depois a dor era intensa. Aí depois diminuía. Aí depois a dor começou a ficar intensa, intensa, intensa e demorou para passar. Aí eu tava deitada ali tentando dormir. Via, né? Ouvia as outras pessoas tudo ali. As mulheres chorando, aquela gritanhada, aquele barulhão. Pensei, meu Deus, tenha misericórdia, né? E como o primeiro filho, né? Então pensei, como que vai ser, né? Quando chegar a minha vez, será que vai ser normal? Será que vai ser cesárea? E uma gritava dali, outra gritava dali, aquele desespero de cada uma ali. Aí uma tinha parto normal, outras não dava, tinha que ser cesárea, aquela loucura pela madrugada. Então, praticamente a gente nem dormia. Eu nem dormi, meu marido tava tão cansado que aí puseram uma cadeira assim, né? Tipo de uma poltrona, mas não é poltrona igual essa de casa, né? Aí ele tava tão cansado que acabou dormindo ali. Então, aí dormiu ali e eu lá com aquela dor. Aí eu fui tentar caminhar e tudo, né? Fui no banheiro, aquele desespero. Aí levantei que não dava pra ficar deitada mais, a dor tava intensa. Aí teve um certo momento que ele acordou e eu chamei ele, tô com muita dor, não tô aguentando. Aí, que falaram que era pra caminhar, pra andar, aí eu chamei ele pra gente caminhar. Aí a gente foi caminhar lá pelo hospital.
Aí a gente caminhando, eu com aquela dor, a gente com aquele avental lá de hospital e tudo, caminhando pra todo quanto que é lugar, né? Caminhando pra cá. E a dor aumentando, aumentando, aumentando. Aí foi assim até uma certa hora da manhã. Quando foi, aí depois a médica veio falar, eu vou dar essa último remédio pra você, se não dilatar, umas 8h30 da manhã eu vou preparar você pro parto cesárea. E foi isso aí que aconteceu. Praticamente eu não dormi, foi essa dor aí. Depois deu uma melhorada, mas não, a bolsa não dilatou, não estourou nada. Aí quando foi umas 8 horas da manhã, aí veio ela, né, chamou eu lá para me preparar para poder ir para a sala de cesárea. E a partir dali já não poderia, da noite já, foi a última refeição que eu comi, depois daquela última refeição que tinha, ó como Deus é bom, Deus preparou. Aí vinha café da manhã, vinha almoço, café da tarde, e depois vinha a janta e vinha mais um chazinho da noite ainda, ó, gente, que benção. Pra quem pensou que quando meu marido foi, ele falou, vou levar uns trocados, que a gente, se precisar almoçar, a gente vai almoçar e depois vai embora pra casa, né? Mas quem disse que a gente vinha embora? Então aí, Deus preparou tudo, porque se fosse pra gente, na verdade, nem podia. Quem tá internado lá não pode sair lá pra fora pra ficar comprando as coisas. Aí, pela manhã, né, fui preparada pro quarto lá pra fazer a cesárea, sala de cirurgia, fui lá e tudo certinho. Pela primeira vez aí, deitei também numa mesa, aí deram aquela anestesia lá, tudo, né? E eu ali acordada, só com a anestesia foi da barriga pra baixo. Aí começaram a mexer na minha barriga, tudo. Aí, depois estava toda anestesiada, não senti dor, não senti assim nada. Só sentia assim, eles, né, mexendo ali, né, cortando. Sentia cortando, mas sem dor. Mas sentia que tava cortando, era tudo. Pra mim, como foi a primeira vez, foi muito, 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 muito estranho. Aí cortaram ali, né? Aí depois meu marido foi se preparar, pegar minhas coisas, né? Pra poder estar lá na sala comigo. Aí puseram um avental nele. Mas aí ele sentou, na hora que ele entrou lá e viu aquela coisa toda, ele não aguentou, começou a passar mal, né? Porque eu mesmo não tava vendo nada, mas fica aquelas coisas tudo ali, né? Que tá abrindo a barriga da pessoa. E abre assim profundamente. São sete camadas. E aí abriram tudo. Ele conseguiu ver um pouco. Falou que o negócio é difícil. Tem que estar preparado, né? Porque é sangue, é todas essas coisas aí. Vai sugando todas essas coisas. E eu senti tudo. Aí aqueles preparos, tudo aquelas. Né, que eles preparam aquelas coisas lá que eles usam, né? E aí eles foi fazendo isso. Aí foi preparando tudo que tinha que preparar. E daqui a pouco eles dão aquele puxão. Puxa! Aí senti aquele puxão, um negócio saindo de dentro, assim, que eles puxaram. E ela tava tirando ela de dentro da minha barriga. Senti também isso aí. Era muito estranho. Uma coisa saindo da minha barriga, assim, puxando, sem dor, sem nada, mas senti aquele meio que puxando, assim, dando, sabe? Como se fosse uma pressão, assim, puxando pra fora. E puxaram. Aí com certeza cortou, cordão umbilical, tudo. Aí tiraram ela, foram ajeitar ela ali na mesma sala, mas só que lá numa outra cama lá, e ajeitaram ela direitinho, né? Limparam ela ali na medida que tinha que limpar e, né, trocaram a fraldinha e tudo, puseram uma roupinha nela. Depois vieram pra me mostrar a neném, né? E eu tava ali nos preparos, né, ainda que estavam me preparando pra fazer a limpeza da minha barriga, tudo dentro, né? E depois que faz a cirurgia da cesárea, quer dizer, abre pra fazer a cesárea, tem a limpeza, tudo que tem que limpar ali dentro, todos os preparos que tem que fazer, higienização tudo ali, para depois fechar. E foi fechando tudo ali dentro. E meu esposo não aguentou, aí tiveram que tirar ele. Começou a passar, ficou branco, ele já é branco, aí ficou pálido ali dentro. Tiveram que tirar ele da sala às peças, aí tá. Aí tudo correu, graças a Deus, tudo bem. Acho que foi não sei muito bem, mas acho que foi num intervalo mais ou menos de umas meia hora, 40 minutos, uma coisa assim. Até fechar tudo, talvez deu uma hora, talvez, uma hora e pouco, não sei exatamente. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem, foi um susto, aí deu até vontade de chorar ali, porque pra mim era tudo novo, né? Nunca tinha passado por gravidez, por sintomas de gravidez nem nada. Não tinha, minha barriga não tinha crescido, que eu nunca engravidei, nunca tinha tido filho de parto normal, de cesárea, de jeito nenhum. Aí sempre falava, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for para mim ter normal, que seja feita a tua vontade. Se for também para ser cesárea, que seja feita a tua vontade. Mas que seja feito do jeito que tem que fazer para que, né,
venha prejudicar nada, que não venha ter nenhum problema. Aí foi feito a cesárea. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí fez tudo que tinha que fazer, fechou a cirurgia ali, né? E eu ainda tava anestesiada, fiquei anestesiada durante algum tempo. Aí levaram eu. Aí eu fiquei ali. Aí levaram eu um pouquinho pro quarto onde eu tava, né? Quando eu tava grávida, aí fiquei ali um tempinho, aí já trouxeram a menina pra mim, já puseram nos meus braços. E ali pra tentar dar de mamar. Nunca tinha amamentado, né? Aí como que é um comecinho, aí só tem um colosso, que é um pouquinho só de coisa que sabe que é o que a criança mais precisa, que aquele ali é os nutrientes que vai valer pra vida inteira da criança. Aí tá, aí ficamos um pouquinho lá nesse quarto, pensei, a gente vai ficar aqui um tempo, né? Mas não ficou um tempo, não, ficou, acho que prazo de uns 20 minutos ou menos. Aí já, até preparar a sala pra gente ir pro quarto mesmo, aí já tava disponível a outra sala pra gente ir pro quarto. Aí eu tava na maca ainda, né, que tinha feito a cesárea há pouco tempo, então eu não podia levantar, não tinha como andar, subir escada, nada, porque tava tudo recente. Aí tive que ir de elevador. Aí meu esposo de elevador comigo e eu com a criança ali na maca, com mau medo de elevador, nunca tinha andado de elevador. Pensei, ai meu Deus, agora eu vou ter que andar de elevador ainda deitada, como será que vai ser? Nunca tinha andado de elevador deitada, né? Já fui de pé, mas também não gosto. Mas aí eu fui. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente aí foi transferido para essa sala e Deus preparou tudo. A gente ficou, desses dias aí, ficou no total uns 6 dias. Oi, neném. Aí foi tratado muito bem, almoço, café da manhã, almoço, janta e tudo. Tudo certinho. Deus preparou como tudo tem preparado, né? Aí esses dias aí a gente ficou lá. Aí quando foi, acho que mais ou menos no sexto dia, mais ou menos não, no sexto dia. Aí foi liberado pra gente ir embora. E parecia que a gente não ia embora. Todo mundo indo embora, mas nós não tava ainda. Mas só fomos liberados praticamente à noite. Aí nós viemos pra cá à noite, né? E aí ocorreu tudo bem. Aí tive que fazer a recuperação da cirurgia e deu tudo certo. Foi liberado pra gente ir embora. E as médicas ali passando de tempo em tempo, medindo a barriga, vendo como estava a cirurgia, se estava tudo bem. Aí explicou como que ia amamentar, que no começo da amamentação também foi bem difícil, eu não sabia. E aí doía bastante, machucava, mas com o tempo eu fui aprendendo. Tive que ir aprendendo, cada vez um ensina, outro ensina, mas não é exatamente como, né, eles, assim, que a gente tem que ter o nosso momento de aprendizado ali e ver realmente como é bom para nós. E aí foi, graças a Deus foi tudo certo, recebi alta, tudo certinho. E aí foi uma pessoa de ambulância, uma pessoa aqui da onde eu moro, que chama Itapeva, e foi nos buscar lá. Aí foi tudo bem. Aí nesse período eu fiquei de recuperação. Tive que fazer as coisas, né, depois. Que fiquei uns dias, tive que ficar na minha sogra, né, que não queria. Assim, porque eu não gosto de incomodar ninguém. Mas como eu tava muito recente de operado, que eu até orei também que fosse feita a vontade de Deus, né? Aí fiquei uns dias lá, né? Mas ainda não estava totalmente recuperado, que demora para recuperar. Aí fiquei uns dias lá, depois vim para minha casa, comecei a fazer as coisas aos poucos. Meu marido tirou uns dias de afastamento, depois pegou uma licença e ficou aqui comigo. Aí fui aqui me virando, né? Fazendo as coisas aos pouquinhos, ele dando uma ajuda. E eu tinha que fazer bem aos pouquinhos mesmo. Porque sabe que às vezes o marido ajuda, mas a gente mesmo que sabe fazer as coisas, ajuda mesmo no básico, né? Aí fui fazendo aos poucos, Deus foi dando vitória. E na parte quando era difícil era à noite, né? Que é a parte do choro. À noite não, era de madrugada. Que é a parte do choro, né? Aí chorava, não dormia, às vezes ficava a noite toda, a madrugada sem dormir. Mas aí a gente vai aprendendo a conviver, foi melhorando. Hoje ela tá com 5 meses, daqui mais alguns dias, 6 meses, eu, graças a Deus, consigo amamentar bem. Antes eu pensei que não conseguiria amamentar. Hoje tem o leite, graças a Deus, foi aumentando. E daqui mais uns dias já vai começar a introdução de alimentos, que a gente passou no médico, o médico falou que pode já começar a introduzir assim, começar com uma frutinha, vamos pôr uma banana, assim, bem devagarzinho.
uns 15 dias dando a fruta e continuando no leite. E depois vai começar a introduzir assim um arrozinho com feijão, uma carninha, uma saladinha, tudo aos pouquinhos, né? E é isso, gente. Então, o relato da minha gravidez, do meu parto, foi esse. E eu quero só falar para vocês que não desistam dos seus sonhos, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tinha projetos, assim, sonhos de que eu engravidasse logo assim que eu casasse, mas Deus prepara tudo. Porque quando eu casei, sim, eu não estava trabalhando, já fazia crochê há muito tempo, mas assim, não era um dinheiro assim para poder manter, né? E meu marido também não tinha assim uma renda, né, de estar trabalhando numa firma, então não tinha como ter filho no momento. Mas aí depois de algum tempo Deus preparou e abriu as portas para ele, né? E depois de um tempo que não demorou tanto, Deus concedeu que eu gerasse, né? Que eu, né, engravidasse. Porque até então a gente, vamos supor, casado e com um filho dependendo dos outros, gente, imagine só, né? Mas Deus é bom. Porque fala, quem casa quer casa. E também quem tem filhos precisa, né, ter condições de cuidar dos seus filhos. Lógico que tem o tempo, às vezes, da diversidade, às vezes, desemprego. Mas Deus jamais desampara os seus. Com esse tempo todo, Deus jamais nos desamparou, nunca deixou nos faltar nada. Nós sempre tivemos os alimentos. E eu creio que muito mais Deus tem para fazer na nossa vida, né? Mas nós não devemos deixar de crer, devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, deixar que Ele faça a vontade dEle na nossa vida, não a nossa. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, por isso que fica um tempão sem dar certo, mas quando a gente entrega totalmente a Ele, Senhor, que seja feita a Tua vontade, vai ali no quarto e ora, chora, se derrama na presença do Senhor, que foi isso que eu muitas vezes fiz, e no tempo certo Deus deu a vitória. Não que seja tudo perfeito, gente, porque ninguém tem a vida perfeita. Mas a gente tem que se esforçar para que as coisas possam acontecer. Às vezes Deus dá estratégia, mas dessa estratégia a gente tem que pôr a mão na massa e correr atrás dos nossos sonhos, dos objetivos, se é trabalho, né, batalhar para conquistar, mas sempre Deus em primeiro lugar, a família e depois as outras coisas, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, o relato sobre a minha gravidez e também o meu parto. Deus abençoe a todos. Se eu esqueci de alguma coisa, não sei. Eu acredito que não, mas eu fiz o possível para resumir, para não ficar tão grande, né? Que eu já tava querendo gravar esse vídeo já fazia um tempo e não tava dando certo. Falei, nem que fosse 5, 6 meses depois eu vou gravar esse vídeo. Era celular que não dava certo, começava a gravar, aí às vezes a neném chorava, começava a gravar e o celular não terminava de gravar. E o celular travava, né? E hoje eu consegui, graças a Deus, gravar. Hoje é dia 29 de julho de 2025. Hoje é quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Fiquem todos na paz.